Olá, bem-vindos a esta aula online assíncrona de organização e gestão e específica para a gestão de recursos humanos. Enquanto gestores de recursos humanos, existem 12 áreas-chave para que o gestor tenha conhecimento para fazer uma correta gestão dos recursos humanos. Elas agrupam-se em áreas, por exemplo, esta primeira, em que eu faço uma gestão dos recursos humanos em função da necessidade dos serviços, portanto tem que haver um planeamento, quais são os recursos humanos que são necessários para oferecer os serviços que o meu local oferece. No nosso caso da fisioterapia, vai de fisioterapeutas, mas pode incluir mais pessoas do que só o fisioterapeuta, vai depender do contexto. Se estamos a falar de um serviço de fisioterapia incluído num hospital, por exemplo, ou se estamos a falar de uma clínica privada de fisioterapia, que tipo de recursos humanos é que nós necessitamos? É só fisioterapeutas? Precisamos de auxiliares? Precisamos de médicos? Precisamos de algum assistente? Precisamos de um contabilista? Portanto, tem que fazer todo um planeamento das pessoas que são necessárias para fazer correr o nosso serviço. E depois tem que haver um pensamento em termos de como é que estes recursos e este planeamento vai contribuir para o resultado, no fundo, financeiro da nossa empresa ou da nossa clínica e vai também traduzir-se na qualidade e eficiência dos nossos serviços. Portanto, o planeamento está relacionado com estes aspectos também. E só depois de termos este planeamento de quem, porquê e qual é o contributo, como é que isso vai influenciar a nossa questão financeira e a questão de eficácia, se prepara então uma abertura das candidaturas, que é o que está aqui como Recruitment and Selection, onde se abrem as vagas para recrutar pessoas. Portanto, o gestor de recursos humanos está também envolvido neste processo do recrutamento e da seleção, que está dependente daquilo que foi definido antes. Este processo de recrutamento e de seleção é feito através da abertura então das vagas, no fundo, da recepção dos currículos vitae e na realização de entrevista. Mais uma vez, deve estar relacionado com estes aspectos que apresentámos anteriormente. Outra área muito importante é a questão das legislações laborais, que são diferentes de país para país e são também ajustadas em função de ser um serviço público ou de ser um serviço privado, sendo que os serviços privados têm sempre que obedecer a determinadas regras básicas ou leis básicas do emprego ou do trabalho e, portanto, um gestor de recursos humanos tem que estar a par de todas estas leis. Existe aqui uma que é a chamada legislação consolidada, que é a legislação geral, laboral geral, que qualquer empregador tem que cumprir, e depois pode haver algumas especificidades, principalmente nas empresas privadas, que é aquilo que se chamam os acordos de empresa. Um gestor de recursos humanos tem que estar a par de toda esta legislação. Se, por um lado, o bom gestor de recursos humanos tem que estar à procura de pessoas que realmente sejam eficazes para o tipo de serviço que nós queremos oferecer, por outro lado, também tem que estar preocupado com o que é que nós, empresa, a clínica, o hospital, o ambiente de trabalho, oferece à pessoa. E temos então aqui três áreas em conjunto que estão relacionadas com o quê? Com a forma como os nossos empregados, entre aspas, como os nossos funcionários, estão envolvidos e participam na nossa organização, se sentem parte da nossa organização, como é que nós também comunicamos com eles e os fazemos sentir parte da nossa integração, como é que existe uma relação entre nós, o que se chama então a tal verdadeira gestão do recurso humano está muito relacionado com a parte interpessoal e as relações interpessoais, como é que se faz a gestão das pessoas, sem ser aquela gestão fria do chefe e do funcionário, mas aquela gestão em que realmente promova o tal ambiente em que a pessoa gosta de trabalhar, e depois está muito relacionado com a parte dos benefícios que o empregado sente que tem por trabalhar na nossa empresa e em que existe um reconhecimento do contributo que esse funcionário possa ter. Portanto, há aqui esta componente de um bom gestor de recursos humanos, que é também o que é que eu posso dar às pessoas que trabalham comigo para elas se sentirem satisfeitas neste local de trabalho e que queiram continuar, e que os estudos mostram que quem está mais satisfeito, quem diz que sente que tem uma boa gestão de recursos humanos por parte dos seus empregadores, está diretamente relacionado também com um bom desempenho
e uma boa dedicação à empresa. Portanto, é aqui um outro aspecto muito importante a ter por parte do gestor. Associada a esta satisfação com o empregador e com as boas relações com o empregador, estão também as satisfações e a segurança no trabalho e também as condições que são dadas, como por exemplo um seguro de saúde, as férias, um pequeno miminho de vez em quando, ou no Natal, onde se sente que há uma preocupação com o bem-estar da pessoa e com a sua saúde, há uma boa gestão de conflitos, portanto todos estes aqui estão muito relacionados com os outros que apresentámos anteriormente e que tudo isto está dependente do que a empresa oferece ao seu empregado. Na linha das necessidades do serviço e da qualidade e eficiência dos serviços, há depois aqui também um elemento ao longo do tempo, não é só na parte de recrutar e selecionar as pessoas, mas é depois ao longo do tempo ir avaliando com frequência e, portanto, esta é uma avaliação que tem que ser feita ou semestral ou anual, em verificar se os recursos humanos existentes são adequados, se necessitam de alguma atualização, se as pessoas que estão a servir o propósito que era pretendido ou não e, portanto, tem que se fazer uma reavaliação. Tudo isto também em relação com a legislação laboral geral, portanto, eu não posso despedir uma pessoa só porque penso que agora, neste momento, ela já não me é útil, tem que seguir algumas regras laborais, mas há esta necessidade ao nível empresarial, que é eu fazer uma avaliação frequente e ao longo do tempo para perceber se os recursos humanos são adequados ou não. Às vezes até podem ser adequados do ponto de vista do seu desempenho, mas se calhar já são poucos e eu preciso de contratar mais. Ou não, infelizmente há exemplos do contrário, em que a empresa deixa de ter ou funções ou o rendimento necessário e precisa de dispensar funcionários. Isto é feito precisamente nesta parte, de uma avaliação da existência dos recursos humanos adequados. No caso de termos que dispensar pessoal, temos então que depois seguir a legislação laboral geral. Por forma a garantir que a qualidade e eficiência dos nossos serviços é mantida, ela não depende só do número de pessoas que tenhamos a trabalhar ou se os recursos são adequados, depende também do desenvolvimento profissional contínuo dos nossos profissionais e da sua adequação das competências em função dos serviços que nós oferecemos. Se pensarmos, por exemplo, em otimizar os nossos serviços ou oferecer serviços novos, das duas uma, ou contratamos pessoal novo ou podemos promover ações de desenvolvimento profissional aos empregados existentes para que eles possam ir desenvolvendo, aprendendo e até fazer um desenvolvimento de carreira que os leve a desempenhar outras funções ou a melhorar outras que tenham. Portanto, um bom gestor de recursos humanos, e até quando pensamos na parte da gestão financeira, em combinação, devemos sempre pensar em conseguir garantir que é oferecido à nossa equipa possibilidades de desenvolvimento profissional. Isto significa fazer cursos, fazer formações que podem ser suportadas por nós, pela nossa empresa, e que seja em favor do seu desempenho dentro da nossa empresa. Portanto, um bom gestor financeiro, na verdade, tem uma boa comunicação com o gestor de recursos humanos. Claro que quando estamos a falar de uma empresa grande, se estivermos a falar de uma empresa pequenina, se calhar é a mesma pessoa, mas essa mesma pessoa que faz os recursos humanos e faz os aspectos financeiros tem que ter esta visão dentro do orçamento anual. Se eu preciso de capacitar a minha equipa, necessito de guardar algum financiamento, devo fazer isso no planeamento do ano seguinte, que é também resultado do quê? Desta tal análise dos recursos humanos adequados. Como é que eu ainda verifico que estes recursos humanos estão adequados e se preciso ou não de contratar alguém novo ou se preciso ou não de promover algum desenvolvimento profissional? É quando faço também a avaliação de desempenho, que é aqui outra função chave, é outra área-chave, que é eu fazer uma avaliação de desempenho dos meus empregados ou dos meus funcionários. Uma boa gestão de recursos humanos tem aquilo que se chama as reuniões de recursos humanos com o empregado, são reuniões confidenciais, reuniões privadas, individuais, não são reuniões de grupo,
ou melhor, pode haver reuniões de grupo, mas não com o propósito de avaliação de desempenho. Com o propósito de avaliação de desempenho, são reuniões individuais entre o chefe, digamos assim, seja ele o diretor, seja ele o coordenador, seja ele o dono único da clínica, entre quem está no comando, portanto na cúpula estratégica, se assim quiserem, com os seus funcionários, de forma individual, em que, por norma, existe uma entrevista para planeamento do ano. Vamos dizer, em janeiro reúnem com os vossos funcionários a planear, ok, isto é o que é esperado do teu desempenho ao longo deste ano, e depois ao final do ano, algures entre novembro e dezembro, faz-se a segunda reunião, que é para verificar se foram cumpridos, se houve um bom desempenho, se existem aspectos a melhorar ou não, se eventualmente é uma ocasião para terminar o contrato, se é para prolongar o contrato, se necessita do tal desenvolvimento profissional contínuo ou não, e portanto é aquilo que se chama avaliação de desempenho. Por exemplo, no contexto das escolas, no nosso caso da ESSA, nós não temos este ciclo de janeiro a dezembro, porque a avaliação é feita em função dos anos letivos. Portanto, habitualmente a conversa de entrevista do planeamento de ciclo é feita em setembro, que é quando inicia o ano letivo, e depois a avaliação de desempenho é feita algures agora em junho ou em julho, para perceber se as coisas funcionaram bem, se se cumpriu tudo o que se tinha prometido, se houve o desenvolvimento que era esperado. Depois, as empresas podem decidir se essa avaliação é feita todos os anos. Eu, por exemplo, no contexto em que estou na Holanda, é feita todos os anos. Anualmente eu avalio cada elemento da minha equipa, mas existem empresas que podem decidir avaliar apenas a cada 2 anos. As empresas privadas têm um pouco mais de liberdade. Por outro lado, têm mais necessidade de uma avaliação mais frequente, porque estão à procura do lucro e, portanto, estão à procura de um bom desempenho. As públicas, por norma, têm 1 ano, pode chegar até 2 anos de intervalo para poder fazer essa avaliação de desempenho. E depois, dentro da avaliação de desempenho, existem ainda as exceções de, por exemplo, imaginem que há um funcionário que iniciou um projeto que vai ter a duração de 3 anos. A avaliação desse projeto só pode ser feita ao final de 3 anos, não invalida que ao fim de cada ano não se faça uma avaliação a meio tempo para perceber como é que está a correr, como é que está a evoluir, é necessário alterar alguma coisa, ajustar ou não, para garantir que vai haver sucesso ao final do projeto. E, portanto, quando é até de projetos específicos, entra nesta avaliação de desempenho global do nosso funcionário. E é então o gestor de recursos humanos que também faz esta avaliação. No final de contas, a gestão de recursos humanos serve para quê? Para que eu consiga ter uma equipa que ofereça a melhor qualidade de serviço e de dedicação profissional. E que, na verdade, destas 12 áreas que estão aqui apresentadas, estas são aquelas que estimulam a que o nosso empregado ou o nosso funcionário trabalhe da melhor forma. Às vezes até trabalhar mais do que aquilo que está a ser pago. Às vezes até fica um pouquinho mais depois da hora, ou até vai fazer trabalho extra que não era necessário. Quando o nosso empregado não está satisfeito, faz meramente o mínimo necessário para conseguir receber o seu salário ao fim do mês. Um bom gestor de recursos humanos está à procura de criar um bom ambiente de trabalho, de maneira a que as pessoas trabalhem com satisfação. Depois, quem é que faz estas avaliações de desempenho? Vai depender um pouquinho em que linha é que está. Por exemplo, os que estão na base da pirâmide habitualmente fazem uma supervisão de outros empregados, mas não necessariamente fazem a sua avaliação. Quem faz, por norma, a avaliação dos empregados são os gestores intermédios ou os middle managers, como está aqui no meio desta pirâmide, e, por sua vez, os gestores intermédios têm a sua avaliação de desempenho feita pelos top managers. Mais uma vez, estamos aqui a falar de uma organização que tem uma estrutura hierárquica clássica. Se estivermos a pensar numa empresa que seja só uma ou 2 pessoas, esta pirâmide perde efeito e tem a ver quem é que é designado como gestor de recursos humanos, que é depois quem faz a avaliação de todos os funcionários. Especificamente para a fisioterapia,
O que é importante na questão dos recursos humanos? É perceber que competências é que são necessárias dos fisioterapeutas para integrar a equipa, e vocês estão a ver ao longo do curso que vão adquirir várias competências, nem sempre todas vão ser usadas, e portanto quando estão também a recrutar fisioterapeutas ou a gerir fisioterapeutas, se calhar também não precisam de ter todas as competências. Vai depender qual é a especialidade que querem que a pessoa trabalhe, que querem que ela desenvolva. Isso vai estar diretamente relacionado com o quê? Com a vaga, com a abertura de vaga que vocês vão abrir para recrutar pessoas, a forma como vão conduzir a entrevista, o que é que querem ver nessa pessoa, porque está sempre especificado com o tipo de competências que eu quero que a pessoa desempenhe. Por exemplo, se me forem contratar a mim e se abrirem uma vaga para ser um especialista na área da respiratória, eu muito provavelmente não irei ter as competências, iria ter um péssimo CV e iria ter uma péssima avaliação de desempenho. Mas se me recrutarem enquanto fisioterapeuta na área da neurologia, então se calhar já iam gostar mais de ver o meu CV e era expectável que a minha avaliação de desempenho fosse bastante positiva. Mas isto lidera. Portanto, as competências que eu procuro nas pessoas de forma individual é que lideram esta análise do ponto de vista do recurso humano e da sua avaliação. E vai também, por sua vez, influenciar o quê? As dimensões do instrumento de avaliação de desempenho. Porque isto, a avaliação do desempenho, requer um instrumento onde as coisas são registadas, porque é feito uma avaliação em papel, em que a pessoa habitualmente tem a menção de cumpriu, não cumpriu, de suficiente, bom, excelente ou insuficiente. E no caso de insuficiente, quando temos um instrumento de desempenho que seja preenchido como insuficiente, significa que esse profissional, das duas, três, ou tem um plano de melhoria, e esse plano de melhoria pode ser, por exemplo, um desenvolvimento profissional, fazer uma formação, ou um plano de ação para melhorar determinados aspectos. Imaginem que é uma pessoa que chega sistematicamente atrasado. Se calhar não precisa de fazer uma formação, mas precisa de ser consistente em chegar a horas. Pronto, não sei se perceberam a brincadeira, estou a usar este exemplo de propósito. A outra alternativa pode ser não estar no serviço certo e precisa de ser alocado noutro local, ou, pura e simplesmente, é uma pessoa que, eventualmente, até pode não ter continuidade na empresa. E, portanto, esta avaliação de desempenho tem um impacto muito grande, tem outro impacto na subida de carreira, principalmente nas entidades públicas, em que a gente vai subindo de carreira, teoricamente, ou no papel, depois na prática nem sempre, mas vai subindo da carreira e para isso precisa ter avaliações de desempenho sempre positivas e ter algumas como excelente para poder fazer essa subida de carreira. O que é preciso então, ou pensando no fisioterapeuta e neste tal instrumento de avaliação do desempenho? Este instrumento tem que se centrar naquilo que são as competências profissionais e principalmente nas grandes áreas das competências profissionais, que são as competências do clínico, do colaborador, quer intraprofissional, tanto entre colegas, quer interprofissional com outros profissionais, a área de competências do académico, do profissionalismo e do comunicador. Isto são áreas obrigatórias a estar no instrumento de avaliação. Depois também aspectos de integração de equipa, segurança e higiene no trabalho, pontualidade e assiduidade, a gestão do seu trabalho e do tempo, o alinhamento com a missão e visão da nossa empresa. Tudo isto são elementos que podem e devem constar dentro do instrumento de avaliação. A própria empresa pode depois determinar outros, que têm a ver com a especificidade do funcionamento da empresa, que pode adicionar então à sua avaliação de desempenho. E pronto, este é então o instrumento que deve ser aplicado 2 vezes, quer no início, quer no fim, por uma questão de transparência e deve ser também confirmado por outras pessoas. Portanto, um bom gestor de recursos humanos não faz só uma avaliação sozinho, essa avaliação de desempenho não a faz sozinho, mas vai procurar referência de outros colegas, olha o que é que achas deste, o que é que achas daquele, e pede ao empregado, ao funcionário, também para pedir referências a colegas seus. Para quê? Para que hajam aqui vários pontos
ou várias perspectivas sobre o funcionamento de determinada pessoa. Por exemplo, o próprio utente pode ser um excelente elemento para contribuir para uma avaliação de desempenho de um fisioterapeuta ou de um outro profissional qualquer. Nós aqui especificamos para o fisioterapeuta, porque é o nosso contexto, mas isto é aplicável a qualquer outro profissional. E pronto, isto é aquilo que são as questões básicas do ponto de vista da gestão de recursos humanos. Não falámos aqui em detalhe nas questões de gestão do conflito, as questões mais laborais, de questões de doença, por exemplo, mas isso terá que ser já uma formação específica para gestores de recursos humanos. Isto foi só para vos dar a ideia de quais são as 12 grandes áreas de atuação de um gestor de recursos humanos. Falamos depois melhor durante a aula. Obrigada.